Olá, olá, boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Essa vai ser a terceira etapa da nossa gravação de aulas a respeito de recurso especial e recurso extraordinário. Essa temática, como eu alertei já na aula 2, na verdade já venho alertando a turma desde o começo da segunda unidade. Estas duas temáticas, o recurso especial e o recurso extraordinário, são os dois recursos mais importantes da segunda unidade. Tanto assim o é que das unidades que vocês precisam preencher, lá correspondente às atividades do SAGA, apenas a unidade de recurso especial e recurso extraordinário contarão como atividade para a prova, como recurso, como contabilizaram como exercícios de nota para a segunda unidade. Tá certo, pessoal? Então, vamos dar início à nossa terceira aula a respeito de recurso especial e recurso extraordinário. Já brincando de youtuber, então, façam a inscrição, coloquem para seguir. Nós vamos publicar conteúdos com uma certa frequência, cada 15 dias, pelo menos, ou uma vez por semana, vai depender da minha disponibilidade. Mas as nossas aulas ficaram todas gravadas nesse canal do YouTube, então é muito importante que vocês tenham uma certa ligação com o canal para que vocês possam estar sempre reestudando, sempre consultando como foi o nosso semestre, para que vocês tenham acesso às aulas que serão gravadas e disponibilizadas das outras turmas que eu vier a assumir. Então, é muito importante, pessoal, que vocês tenham a conexão com o canal, portanto, por meio da inscrição ou do seguir. Ok, pessoal? Então, vamos lá, nossa apresentação, a nossa aula a respeito de recurso especial e recurso extraordinário. Então, nós já vimos todos os pressupostos do recurso especial e do recurso extraordinário. Nós já vimos os pressupostos gerais, nós já vimos os pressupostos específicos, nós tivemos duas aulas em que tratamos das hipóteses de cabimento e dos pressupostos gerais e específicos. Na aula de hoje, nós vamos tratar dos efeitos dos recursos extraordinário e especial. E depois nós vamos tratar de alguns pontos separados da doutrina, para a gente encerrar a terceira aula e a gente fica somente com mais uma aula, a parte 4 do recurso especial e recurso extraordinário, onde na parte 4 nós vamos somente resolver questões, umas 4 ou 5 questões a respeito do assunto. Tá bem? Então vamos começar a aula sobre efeitos. Bem, efeitos, o primeiro efeito que a gente vai estudar é o efeito obstativo, ou de impedimento ao trânsito em julgado. O efeito obstativo, ou de impedimento ao trânsito em julgado, dá-se porque a interposição do RE ou do RESP impede o trânsito em julgado do acórdão recorrido, prolonga, portanto, a litispendência e impede a formação da coisa julgada. Todavia, isso só vai acontecer quando o recurso interposto for cabível e tempestivo. Se o recurso for inadmitido porque ele não é cabível ou porque ele é intempestivo, então vai acontecer o trânsito em julgado. Mas, professor, quando é que a gente vai saber isso? Bem, a gente só vai saber isso quando o ministro receber o seu recurso. O ministro ele pode receber o seu recurso e negar provimento, por exemplo, porque já há tese de recurso repetitivo e ele considera que não há nenhuma distinção. Por exemplo, porque seu recurso, o tribunal discorda da tese que foi formada, o STF discorda da conclusão que o tribunal adotou na apelação do seu recurso e aplica a tese já consolidada no próprio STF. Perceba, o seu recurso ele não precisa ser provido ou improvido. O que o seu recurso precisa para impedir o trânsito julgado é ser recebido pelos ministros do STF ou do STJ. Um segundo efeito do recurso especial e do recurso extraordinário é que ele tem um efeito suspensivo. Como é normal que ocorra o cumprimento de sentença durante a pendência de julgamento do RE ou do RESP, então podemos ter duas possibilidades de efeito suspensivo. A primeira possibilidade de efeito suspensivo é quando o ministro que recebe o seu RE, o seu RESP, decide dar, em virtude de uma urgência, em virtude do caráter de evidência, lá no que vocês vão ver de tutela de urgência, tutela de evidência. Então, o ministro decide, ao receber o seu recurso, dar uma liminar suspensiva
do seu processo. Uma segunda possibilidade é que no cumprimento de sentença, o juiz que está executando o cumprimento de sentença faça um efeito suspensivo no seu processo enquanto está pendente de aguardo do RE ou RESP. Então perceba, por regra, no processo civil, o RE e o RESP não é dotado de efeito suspensivo. Todavia, pode acontecer de o ministro que recebeu o RE ou RESP, ou ainda o juiz que executa o cumprimento de sentença provisória relativa à sua causa, apliquem um ou o outro, ou ainda os dois, um efeito suspensivo sobre o seu processo. Então, bora lá. Sempre, o artigo 1036 do Código do Processo Civil vai afirmar que sempre que houver multiplicidade de recursos, extraordinário ou especial, com fundamento em uma idêntica questão de direito, então o STF ou o STJ, de acordo com as disposições dos seus respectivos regimentos internos, vão afetar para julgamento algum desses recursos, algum RE ou algum RESP. Tá? Isso normalmente acontece e quem seleciona dois ou mais recursos representativos da controvérsia é o presidente ou o vice-presidente do Tribunal de Justiça Local ou do Tribunal Regional Federal. Esses dois recursos que são representativos da controvérsia serão encaminhados ao STF ou ao STJ e os outros têm o seu trâmite suspenso. Pode acontecer de que o interessado requeira ao presidente ou vice-presidente do TJ ou do TRF que o seu recurso seja excluído do sobrestamento, como a gente viu, sobrestamento é essa suspensão, enquanto um outro recurso mais representativo da controvérsia é levado a julgamento, para que posteriormente, até firmado nesse outro recurso, seja aplicado sobre o seu processo. Então, pode acontecer de que o interessado, vendo o seu processo, o seu recurso ser suspenso, o seu processo, portanto, ser suspenso, peça ao presidente ou vice-presidente do TJ ou TRF que afaste essa suspensão sobre o seu processo. E aí tem todo um procedimento de contraditório, o presidente vai no prazo de 5 dias se manifestar, ele pode chamar o recorrente e o recorrido para fazer essa manifestação também, ver as razões, etc. Pois muito bem. Então, aqui qual é o relevante? Qual é o mais importante? O mais importante a gente perceber aqui é que, tendo um recurso especial ou um recurso extraordinário, sendo dotado de uma temática que seja repetitiva, uma temática que esteja gerando multiplicidade de RE e de RESP, então vai haver uma coisa chamada afetação. Os recursos em geral ficam suspensos. E o presidente do tribunal seleciona um ou dois que seja representativo da controvérsia e manda para o STJ ou para o STF. Porém, se os recursos em geral vão ser suspensos, muitas vezes os processos que vertem sobre aquela temática vão ser suspensos, pode acontecer do seu recurso que foi suspenso não ter nada a ver ou ter pouco a ver com aquilo que está causando a suspensão e você pedir a continuidade. É um caso. Outro caso, é quando essa afetação que provocou a suspensão, portanto, o sobrestamento do processo, ultrapassa limites do razoável. E como assim ultrapassa os limites do razoável? Já aconteceu, em tempos passados, dos ministros impedirem, inclusive, que fossem deferidas tutelas de urgência e de emergência, o que impedia o exercício do devido processo legal. Isso não acontece mais, isso não é mais uma prática. Tanto é assim que a gente precisa ver a controvérsia dos recursos especiais 1951888 e 1951662. É o tema repetitivo 1132 do STJ. Qual é o tema? Definir-se para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação judicial é suficiente ou não o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. O que é que acontece? Nos contratos
firmados para garantia da alienação fiduciária. Por exemplo, quando você compra um carro parcelado, quando você compra uma casa financiada, normalmente esses contratos são garantidos por alienação judicial, alienação fiduciária. Que é, se você não pagar, o banco pode ir lá e pegar o seu carro, pegar a sua casa para o pagamento, para sanar o débito decorrente desse financiamento. E o que a lei diz? Olha, a lei diz que é preciso que antes que o banco entre com uma ação judicial contra você, envie uma notificação extrajudicial ao endereço do devedor, nesse caso seu. A notificação extrajudicial, pelo critério específico da lei, precisa da assinatura. Essa notificação extrajudicial normalmente é enviada por carta com AR. Neste AR, precisaria que a assinatura fosse do próprio devedor. É uma forma de garantia de que você teve acesso à notícia do débito, de que você não vai ser pego de surpresa de que você está devendo. Pois muito bem. Então, o STJ decidiu reunir esses processos, selecionou 2 representativos da controvérsia para poder fazer esse julgamento. Se essa assinatura precisa de fato ser sua, devedor, ou se pode ser de qualquer pessoa que more no endereço em que você indicou no contrato de financiamento. Eu sei que muitos já estão pensando, professor, então se precisa ser a minha assinatura, eu vou indicar um endereço no contrato e vou morar em outro. Ou vou indicar o endereço da minha avó no contrato, moro em outra casa, nunca vai ser eu que vou receber. Com calma. Se a carta for recebida no endereço que você indicou no contrato, e depois o banco consegue provar que você não morava naquele endereço desde o momento em que você assinou o contrato, então nós temos uma típica hipótese de fraude, não é isso? E aquela citação é considerada válida. Qual é a hipótese em que essa citação não é considerada válida? É quando, por exemplo, você mora naquele endereço, mas por alguma razão o AR foi recebido por um vizinho. O AR foi recebido pela diarista da residência que você mora. Será que este AR que chegou realmente significa ou cumpre a função dessa notificação extrajudicial, que é de ele colocar em mora? Esse é o julgamento que o STJ vai fazer. Então, o relator reconheceu que tratava-se de um caso que está sendo repetitivo, reconheceu a necessidade de afetação desses 2 restos que eu já citei, e agora ele precisa delimitar o quanto vai haver de suspensão dos processos que tivessem a esse respeito. No Poder Judiciário, especialmente em varas cíveis, processo de busca e apreensão representa, sei lá, 15 a 20% do acervo de processos. Então, se ele suspende todos os processos de busca e apreensão para tratar da questão da mora, na prática, o que ele está fazendo é suspender 20% dos processos das varas cíveis. É muita coisa. Então, o que foi que o relator fez? Ele decidiu suspender o processamento de todos os feitos, todos os processos, todos os recursos que versem sobre esta questão, que tenham como argumento de defesa o fato de a carta de notificação extrajudicial, o AR, ter sido recebido por pessoa diversa do devedor. No entanto, essa suspensão vai valer pelo prazo máximo de 1 ano e não se impede que, nestes processos, o julgador analise as questões consideradas urgentes, especialmente na hipótese de possível perecimento do direito. E quais são as questões consideradas urgentes, especialmente nas hipóteses de perecimento do direito? São as questões, por exemplo, na busca e apreensão, normalmente a tutela de urgência que vem é o pedido de que seja feita restrição junto ao Detran e que o oficial de justiça vá até o endereço buscar fazer a penhora do bem. Entenderam a questão? Penhora do bem e restrição junto ao Detran. Então, o que está impedido é que o julgador sentencie o processo. Mas as tutelas provisórias continuam podendo ser analisadas, as restrições continuam podendo ser feitas, porque se todos os processos param, no final das contas você está parando 20% das varas cíveis.
E perceba que essa questão de sobrestamento tem sido levada com certa parcimônia. Inclusive porque muitos magistrados têm sentenciado esses processos, contrariando o que era o esperado, mas muitos magistrados têm sentenciado. Por que têm sentenciado? Porque nos processos de busca e apreensão é muito comum que o resultado seja não encontrar o bem. E como não encontrar o bem não provoca nenhum ônus sobre a parte que, em tese, não foi notificada extrajudicialmente, então o resultado é justamente a ausência de dano e, portanto, a ausência de suspensão dos processos. Terceiro efeito. Esse é o efeito ativo. O efeito ativo se consubstancia na possibilidade de o tribunal ad quem, TJ, TRF, antecipar, tribunal ad quem, no caso STJ, STF, antecipar, mediante decisão provisória, a tutela recursal de provimento, antes do julgamento definitivo do recurso extraordinário do recurso especial. Traduzindo, você entra com recurso extraordinário, entra com recurso especial, você pode pedir uma tutela provisória e o Tribunal Superior pode analisar e conceder ou não conceder esta tutela provisória. Existe também o efeito devolutivo. A admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial transferem ao órgão colegiado mais amplo o conhecimento da matéria recorrida. É importante não esquecer que, para ser conhecida a questão pelo Tribunal Superior, é necessário que, antes de mais nada, tenha havido um pré-questionamento. No entanto, admitido o recurso extraordinário ou recurso especial por qualquer dos seus fundamentos, então devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado. Existe também o efeito desobstrutivo, é que, em razão desse efeito, nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, ou bem assim, de prolação de uma decisão nula por falta de congruência ou de fundamentação, então o Tribunal Superior pode, de logo, independentemente da formulação de pedido pelo recorrente, julgar a questão apresentada perante o tribunal, a qual, perante o TJ ou o TRF. Existe também o efeito substitutivo, significando dizer que a decisão tomada, a decisão firmada, a tese consolidada após o julgamento do RE e do RESP, vai substituir a decisão do recurso de apelação, por exemplo. Existe o efeito rescindente, que o recurso for provido apenas para anular o acórdão recorrido. Então, o que acontece não é um caso de substituição, mas um caso de rescisão. E agora a gente encerra a parte referente aos efeitos. A gente precisa entrar, portanto, num tópico referente ao procedimento. Você vai ver que essa questão relativa ao procedimento, eu basicamente vou fazer apenas uma breve leitura de como é. É um passo a passo que já está previsto na legislação, mas que eu trouxe de uma maneira mais simplificada para que você possa colocar na sua cabeça, mais ou menos como está a imagem aí do que eu estou compartilhando, uma ligação. Se acontecer isso, qual é o próximo passo? Se acontecer aquilo, qual o próximo passo? Que é, caso você venha a trabalhar com RE ou com RESP, você tem a ideia de como proceder. E a primeira coisa que a gente viu nos pressupostos gerais de admissibilidade é que o prazo, em regra, é de 15 dias, a não ser que haja algum privilégio de dobra, como, por exemplo, para as defensorias públicas. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido ele vai ser intimado para apresentar contrarrazões, também no prazo de 15 dias. Fim do qual, ou seja, fim do prazo das contrarrazões, os autos do recurso especial ou do recurso extraordinário vão ser trazidos conclusos ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, que vai adotar uma das seguintes providências. Ele pode negar seguimento a um recurso extraordinário que discuta a questão constitucional, a qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF, exarado no regime de repercussão geral. Ou ainda, a recurso extraordinário ou recurso especial interposto em acórdão que esteja com a conformidade do entendimento do STF ou do STJ, exarado no regime de recursos repetitivos. Então, ele pode, a linha A, negar seguimento. Na linha B, ele pode encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação.
se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STF ou do STJ. É zarado, conforme o caso, no regime de repercussão geral ou de recurso repetitivo. Ou ainda, ele pode. Então, ele pode A, negar seguimento, B, encaminhar o processo para que o órgão julgador, pode ser uma turma, pode ser a corte especial, depende do caso, depende do que determina o regimento interno do tribunal. Mas o órgão que julgou a apelação vai ter direito a fazer um juízo de retratação se ocorrer de, naquele processo, o órgão que julgou a apelação tenha adotado um entendimento divergente do STJ e do STF e que esse entendimento do STJ ou do STF tenha sido formado no regime de repercussão geral ou de recurso repetitivo. Bem, e além da hipótese de negar seguimento, além da hipótese de encaminhar para que o órgão julgador possa fazer um juízo de retratação, tem também a hipótese do presidente ou vice-presidente sobrestar o recurso que verse sobre a matéria que já esteja em caráter repetitivo, mas que ainda não tenha sido decidida pelo STJ ou pelo STF. Porque um recurso anterior, um recurso extraordinário, um recurso especial anterior, já tenha sido reconhecido esse caráter de repercussão geral, ou já tenha sido reconhecido esse caráter de recurso repetitivo, mas aquele recurso anterior ainda não tenha sido julgado, como a gente já vem vendo. Então, conforme se trata de matéria constitucional ou infraconstitucional, esse processo que seria encaminhado ao STF ou STJ vai ficar suspenso, esperando o julgamento daquele recurso de caráter repetitivo. Ele tem ainda a hipótese de selecionar um recurso como representativo de controvérsia, caso não tenha tido um recurso anterior representativo de controvérsia, nos moldes do parágrafo 6º do artigo 1036. Um recurso que ele selecionar precisa ter abrangente argumentação, discussão a respeito da coisa ser decidida pelo Tribunal Superior, de forma que ele possa evitar a desestabilização da jurisprudência e possa ponderar a respeito dos momentos de realização do famoso overruling, que é superação de entendimento. Ou ele pode fazer a hipótese de linha E. Ele realiza, o presidente ou o vice-presidente do tribunal, realiza um juízo de admissibilidade. Se for positivo, ele remete o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao STJ, desde que a temática daquele recurso ainda não tenha sido submetida ao regime de repercussão geral ou de recurso repetitivo. Vamos lá o que dizem as súmulas. A súmula 283 do STF vai dizer que, olha, é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão assentada em mais de um fundamento tiver um como suficiente e o recurso não abranger todos eles. Ou a súmula 126 do STJ. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Então, vocês devem recordar que a legislação federal ela se submete à legislação constitucional. Se a legislação constitucional sozinha consegue manter o julgamento daquele recurso, então você precisa apresentar um recurso extraordinário para poder derrogar a decisão em relação ao argumento constitucional e também apresentar um recurso especial para poder derrogar a decisão em relação ao argumento federal, de normativo federal. Bem, se ao realizar um juízo de admissibilidade, verificar se foi tempestivo, verificar se a argumentação está completa, o presidente ou vice-presidente do tribunal fizer um juízo negativo, então cabe agravo ao Tribunal Superior. Por sua vez, da decisão de negar seguimento ao RESP ou ao RE por sobrestá-lo, então cabe agravo interno. Chegado o RE ou RESP ao Tribunal Superior, existem as hipóteses do artigo 932 do CPC, em que o juiz, o ministro, relator, poderá julgá-lo monocraticamente. Então, quais são essas hipóteses? As hipóteses estão contidas no inciso 3, no inciso 4, no inciso 5, que são as competências do relator. Bem, não sendo o caso de julgamento monocrático, os recursos serão julgados colegiadamente por uma das turmas que compõem o STF ou o STJ, em sessão a ser designada pelo presidente do órgão, mediante inclusão em pauta do ministro relator.
Finalizando o julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra sucessivamente ao recorrente e ao recorrido. Nos casos que cabem intervenção do Ministério Público, também ao MP, pelo prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, ou seja, o recorrente, o recorrido e o MP poderão fazer sustentação oral das suas razões. Proferidos os votos pelos membros do órgão colegiado, que será composto por 5 ministros, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão relator ou, se vencido o relator, o autor do primeiro voto vencedor. Providos os recursos para reconhecer a ofensa à Constituição Federal ou à legislação federal infraconstitucional, haverá aplicação do direito à causa. Reconhecido o erro improcedendo, o acórdão gerar anulação, a decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial gera anulação do acórdão e os autos devem retornar para o tribunal acor fazer uma nova decisão. Desprovidos os recursos, com a aplicação do direito à causa, será mantido o resultado da decisão recorrida, conquanto esta seja substituída. Substituída, é claro, no sentido formal. A data, por exemplo, do trânsito julgado passa a ser a data do trânsito julgado da decisão do RE ou do RESP. Ainda que, no sentido material, o conteúdo da decisão permaneça o mesmo. Bem, e agora a gente entra no tópico 3, já naquelas especificidades do recurso especial e do recurso extraordinário. Uma coisa que eu falei, e é importante, é o seguinte: você tem uma determinada causa, apresentou essa causa perante um juiz de primeiro grau, depois passou pelo processo de apelação, e na apelação existem fundamentos que sozinhos, existem fundamentos constitucionais que sozinhos fundamentam e sustentam a decisão da apelação. Ou ainda, na apelação, existem fundamentos da legislação federal infraconstitucional que sozinhos fundamentam essa apelação, o resultado dessa apelação. Então, muito bem, o que é que acontece é que você vai precisar obrigatoriamente entrar com um RE, recurso extraordinário, e um RESP, recurso especial. Mas como é que se dá o julgamento do RE e do RESP? Haverá casos em que, proferida a decisão em única ou última instância, ela molda tanto as hipóteses de cabimento do RE quanto do RESP, porque ela versa sobre matéria de direito federal infraconstitucional e versa sobre matéria constitucional. Então, se o recorrente entra com ambos os recursos, ele deve fazer petições distintas perante o tribunal local. E é o tribunal local que compete enviar essas respectivas petições aos tribunais superiores. Originariamente, o processo é primeiro remetido ao STJ e, se julgado pelo STJ, ainda permaneceria a questão constitucional, o processo é enviado ao STF. O provimento do recurso extraordinário pode tornar prejudicado, o provimento do recurso especial pode tornar prejudicado o recurso extraordinário, porque a decisão do recurso especial substitui ou anula a decisão da apelação, ensejando, entretanto, um novo recurso extraordinário. É preciso, entretanto, dizer o seguinte: olha, o STF tem orientação consolidada no sentido de que, da decisão do STJ do recurso especial, só se admite recurso extraordinário se a questão constitucional neste levantada é diversa daquela resolvida por instância ordinária. Todavia, se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário em decisão irrecorrível, ele vai sobrestar o julgamento do recurso especial e remeter os autos para julgamento do recurso extraordinário. É o seguinte: está na apelação, você apresentou um recurso extraordinário, um recurso especial, o processo vai primeiro para julgamento do recurso especial. Se o relator compreende que, para julgar aquela questão do recurso especial, ele precisa primeiro de um provimento ou improvimento do STF a respeito da questão constitucional, ele remete os autos ao STF e suspende o recurso especial. Tudo isso tentando manter a harmonia entre o recurso especial e o recurso extraordinário. Então, neste caso, se o relator do recurso extraordinário em decisão irrecorrível rejeitar a prejudicialidade, ele devolve os autos para o STJ julgar o recurso especial. No entanto,
Se o relator do recurso extraordinário concorda com a prejudicialidade, então ele vai julgar e só depois que julgar ele manda os autos ao STJ para o julgamento do recurso especial. Mas tem também uma outra situação. Imaginem, senhores, que você entra, termina a apelação, o senhor julga como advogado que, superada a questão infraconstitucional, não é preciso entrar no mérito constitucional e entra apenas com o RESP. Todavia, o ministro relator recebeu seu recurso, ele entende que é preciso primeiro enfrentar a questão constitucional. O que fazer, né? Será que é possível essa conversão recursal? É possível você fazer a conversão recursal do recurso especial para o extraordinário. Então, se o relator no STJ entende que o recurso especial versa sobre uma questão constitucional, ele vai conceder um prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral, como a gente viu, é um pressuposto de admissibilidade específico do recurso extraordinário, e se manifeste sobre a questão constitucional. E aí, cumprida essa diligência que o relator pediu, o relator ordenou, então estes autos são remetidos ao Supremo Tribunal Federal, e aí o ministro do STF, que vai ficar como seria, no caso, o potencial ministro relator, vai realizar um juízo de admissibilidade, concordar ou discordar com o ministro do STJ. Se ele concordar, vai levar a julgamento. Se ele discordar, ele vai seguir os trâmites para levar a julgamento. E se ele discordar, ele vai remeter novamente os autos ao STJ. Também é possível que você converta um recurso extraordinário em especial. Nesse caso, entretanto, seria, por exemplo, uma ofensa reflexa à Constituição. Na verdade, você está querendo a reinterpretação da lei federal do tratado. Então, nesse caso, entretanto, não precisa haver uma intimação do recorrente. Porque, perceba, para transformar o recurso especial no recurso extraordinário, eu preciso intimar o recorrente, porque ele vai precisar cumprir o pré-requisito da repercussão geral. Todavia, não existe um pré-requisito específico para o recurso especial que não seja necessário para o recurso extraordinário. Então, de especial para extraordinário, eu tenho que intimar o recorrente para que ele cumpra o requisito da repercussão geral. De extraordinário para especial, eu não preciso intimar o recorrente, eu posso mandar o recurso diretamente ao STJ. E como é que acontece o procedimento? Esse item 3.4, ele basicamente vai ser leitura expressa do texto do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, neste tópico, reuniu doutrina, jurisprudência, ficou bem explicadinho de como há esse julgamento por seleção ou amostragem. Então, para vocês entenderem como é que se dá esse julgamento por seleção ou amostragem do recurso extraordinário ou do recurso especial em caráter repetitivo, é preciso ler o artigo 1036. Ele é um artigo longo, o 1037, o 1037 é bem longo, o 1038, o 1039, o 1040. Então, é preciso que vocês leiam do 1037, do 1036 até o 1041, para que vocês tenham ideia de como funciona essa questão de seleção do julgamento especial ou do julgamento extraordinário repetitivo. Caso após a leitura fique alguma dúvida, botem aí nos comentários que eu faço questão de responder. Ou vocês podem perguntar nas próximas aulas também. Mas é o seguinte, a literalidade do Código de Processo Civil atende aos requisitos do regimento interno do STJ, do regimento interno do STF, e de como tem sido seguido os regimentos dos tribunais. A maioria dos tribunais reformaram seus regimentos internos para se adequarem ao Código do Processo Civil. Então, se tiverem alguma dúvida após a leitura, é bem autoexplicativo, mas se entra, após a leitura do 1036 a 1041, restar alguma dúvida, botem nos comentários que a gente dialoga. E agora chega no último tópico da nossa aula teórica sobre recurso especial e recurso extraordinário. A gente está já encerrando a aula teórica, a gente vai tratar desse último tópico, é um tópico bem interessante, versa sobre mutação constitucional e tal. Eu provavelmente não vou despender o tempo dos senhores por muito tempo, porque é uma questão muito mais propícia a ser tratada na matéria de direito constitucional, mas é importante que os senhores tenham consciência que existe essa discussão doutrinária, ela foi levantada especialmente pelo ministro Gilmar Mendes. É importante que os senhores tenham consciência de que ela existe e que os senhores
possam analisar essa questão, possam entender como é que está sendo uma mudança de paradigma dentro de um sistema de precedentes, dentro da tentativa de redução de expectativas da interpretação do direito. Tá? Então, o que é que acontece? A gente tem, na Constituição Federal, as hipóteses de controle de constitucionalidade abstrato. Você vai ter a ADI, a DPF, a DC. Vocês devem ter visto isso já em controle de constitucionalidade. E, como eu tinha lido lá para vocês do artigo 103, inciso 3º, compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda precípua da Constituição. Então, essa guarda, por ser princípio, ela não é única. A gente tem, além do controle abstrato de constitucionalidade, controle concentrado de constitucionalidade, a gente vai ter também um controle concreto de constitucionalidade, um controle difuso de constitucionalidade. Esse controle difuso pode ser realizado por qualquer juiz ou tribunal. Tem algumas regrinhas quando for um caso de tribunal. Mas esse controle difuso, por regra, não gerava teses repetitivas, obrigatórias. Há correntes doutrinárias que têm entendido que, a partir do Código do Processo Civil de 2015, gera, tendo em vista que há uma repetição muito semelhante, né? O Código do Processo Penal sofreu uma reforma depois para se adequar a isso, de um sistema de precedentes. Nesse sistema de precedentes, então, súmula do STF, teses firmadas em caráter repetitivo ou em repercussão geral, obrigam que haja a atenção dos demais tribunais, demais juízes. É importante que vocês percebam que o STF, ao analisar o controle concentrado de constitucionalidade, estabeleceu pessoas legitimadas para entrar com esse controle concentrado de constitucionalidade. Todavia, no caso de recursos extraordinários, repetitivos ou de repercussão geral, não há esse controle. Na verdade, você entra com recurso extraordinário, tendo sido reconhecida a repercussão geral ou o caráter repetitivo, o ministro não vai perguntar: ah, mas você é o PGR? Ah, mas você é a Câmara dos Deputados, você é a mesa da Câmara dos Deputados do Senado? Você é o presidente da República? Não. Você é o AGU? Não. Você é parte, o seu processo é de distrito de direito, foi reconhecida a repercussão geral, vai ser gerada uma tese, e aquela tese vai ser aplicada como interpretação da Constituição. Rodeei, para a gente chegar aqui. O que aconteceu, né? O Supremo Tribunal Federal, se for analisar a quantidade de processos que ele julga muito mais recursos extraordinários, em razão principalmente das demandas, o quantitativo de processos, o quantitativo de recursos que chega, do que a ADI, a DC, a DPF. E os ministros do Supremo começaram a perceber que muitas vezes eles jogavam pelo pleno. Resultados 9-3, 10-2. Mas como era recurso extraordinário, não gerava vinculatividade em relação aos demais tribunais. E aí, o máximo que poderia acontecer era o Senado, em atenção ao artigo 52, inciso 10 da Constituição da República, publicar uma resolução suspendendo os efeitos de uma lei que foi declarada inconstitucional pelo STF através de um recurso extraordinário. O ministro Mendes defendeu a tese de que esse artigo 52, inciso 10 da Constituição da República teria sofrido uma mutação constitucional e que essa resolução não teria mais os efeitos de constituir a suspensão dessa lei. O Senado continuaria com essa competência, mas seria uma competência meramente declaratória. Os efeitos da lei declarada inconstitucional em recurso extraordinário passariam a ser, dali em diante, diretos da Constituição, do julgamento do STF, do recurso extraordinário. A isso se chamou de objetivação do recurso extraordinário. Por quê? O recurso extraordinário, a partir dessa interpretação do ministro Gilmar Mendes, passaria a ter quase que o mesmo efeito da DI, da ADC e da DPF. Chegou até a ser editada a emenda regimental número 12 do STF, que não prevaleceu no novo regimento, mas chegou a ser editada. Não prevaleceu porque
com o surgimento do sistema de precedentes, basicamente teve que se haver uma modificação estrutural dos efeitos das decisões dos ministros. Né? Bem, é importante que vocês saibam em relação, porque todas as vezes, especialmente na prova de direito constitucional, processo civil isso aqui é muito pouco cobrado, mas especialmente nas provas de direito constitucional, todas as vezes que se fala de mutação constitucional, 90% delas está citando essa interpretação da competência do Senado Federal em editar resolução para suspender os efeitos de lei declarada inconstitucional pelo STF em recurso extraordinário. O que a gente chama de objetivação do recurso extraordinário. Tá bom, pessoal? Bem, pessoal, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje. A gente tratou da temática do recurso especial extraordinário. Fica a leitura do Código de Processo Civil para vocês fazerem. A leitura da Constituição da República. É muito importante que vocês tenham acesso a como está sendo feito o julgamento desses recursos, como está sendo feito a leitura desses recursos, como é que os tribunais estão entendendo, gerando jurisprudência a esse respeito. E eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham aprendido satisfatoriamente o conteúdo. E, além disso, coloco-me à disposição para que nos comentários a gente possa conversar a respeito da temática da aula, tá certo? Foi um grande prazer a gente estudar essa temática. Agora, para o pessoal dos alunos em geral, ficam faltando apenas 3 aulas de conteúdo. A gente vai ter uma aula complementar de embargo de declaração, a gente vai ter uma aula de embargo de divergência e uma aula de recurso ordinário. O semestre, portanto, já está às bocas de se encerrar. E eu quero agradecer pela oportunidade que a gente teve de aprender em conjunto, estudar em conjunto o material desta aula. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês e fiquem com Deus.